Bom dia, sexto ano, estamos juntos, capítulo 10. Vamos falar do povo islâmico, ok? Da religião islâmica, povo árabe e religião islâmica, ok? Capítulo 10. Tia Clarissa vai no 9, tia Orlandão no 10. Antes de começar, quero dizer para você ficar em paz. Logo, logo nós vamos estar juntos fazendo aquela aula super top, conhecendo, abraçando, vendo o quadro junto, sentindo todo mundo junto. E por enquanto vamos por aqui no virtual, trabalhando forte hoje no capítulo 10. Vamos trabalhar? O capítulo 10 então fala o seguinte, preste atenção, a expansão do islamismo. A pergunta ao final do capítulo, eu sempre falo isso para você, ao final do capítulo, se você não conseguir responder essas perguntas, você não entendeu. Então, a primeira questão é a seguinte, o primeiro objetivo é falar e entender os aspectos históricos, como que essa religião tomou uma proporção gigantesca e se tornou a segunda maior religião do mundo, ok? 2. Entender o que é o fundamentalismo islâmico. Você vai falar assim, o povo islâmico é fundamentalista. O que é o fundamentalismo? O que é o radicalismo islâmico? Onde está fundamentado a religião islâmica? O fundamentalismo seria entender essa origem histórica, filosófica e do radicalismo da religião dele. Por que ele é tão radical? Todo islâmico é radical? É outra questão que precisa entender. Nem todo islâmico tem esse radicalismo que você vê aí fazendo atentados terroristas e tal. Você vai entender que a porção que faz isso é bem menor, chega a menos de 20% da população que é xiita radical, né, islâmico. Bacana? Embora o grupo geral entenda que a religião deles é a melhor, e assim como todo mundo entende que a sua religião é a melhor. Se você perguntar qual a melhor religião, você vai falar a sua, é claro. Dentro dessa visão de povo árabe e cultura islâmica, eu quero trazer um conceito cultural. Sempre vai ter esse conceito cultural, professor? Sim. Nós estamos aqui para fazer juízo de valor, se a religião, a cultura, o povo árabe é menor ou pior, a cultura dele é menor ou pior. Não existe cultura menor ou pior do ponto de vista das ciências humanas. Existe uma cultura diferente, então nós vamos aprender uma cultura diferente. Nós vamos entender como que o árabe, ele olha, ele percebe, ele enxerga a religião e o mundo. Então é uma percepção diferente da nossa. Melhor ou pior não entra em critérios aqui das ciências humanas. Nós não estamos aqui julgando, nós estamos apresentando conhecimentos de uma cultura diferente, tá? Não é melhor ou pior. Não posso dizer assim, preste bem atenção. O indivíduo sertanejo lá no Nordeste que está lá criando cabras, ele é pior do que um grande industrial aqui numa cidade grande, São Paulo, por exemplo. Não existe cultura melhor ou pior, existem culturas diferentes. Então a gente tem que respeitar, entender e sempre olhar pelo prisma, o olhar daquela pessoa. Se você olhar a vida pelo prisma sempre do outro, você vai sempre entender as razões, os motivos do outro. Quarto, questionar o intercâmbio cultural. É válido esse intercâmbio cultural? Foi válido para o mundo esse intercâmbio com o povo árabe? Trouxe benefícios? Trouxe muitos benefícios. Você vai entender depois no final do capítulo os benefícios que trouxe a cultura árabe, essa mistura cultural. E perguntar, né? Você já conhece um islâmico? Você já viu alguém que tem essa fé? Você percebe como que a mídia trata essas pessoas, como é que ela apresenta essas pessoas. Então, eu queria te trazer esses conceitos. Então, a introdução do islamismo começa essa cultura, essa visão religiosa no século VII, tá? Então, o século VII é um negócio bem presente. Você pode perguntar, tem muita gente islâmica, professor? Mais ou menos, né? Se você prestar atenção, 2 bilhões de seguidores, né? Você pode falar, é muita gente? É 1/5 da população do planeta, então é muita gente, não é? É a segunda maior religião do mundo, ela só vai perder para o cristianismo. Então você vai perguntar assim, sempre tem um aluninho apressado, e quantos tem cristão? O cristianismo chega a 2,3 bilhões de pessoas. 2,3 bilhões de pessoas é o maior grupo, então, o islâmico é o segundo maior grupo, então. Cresce muito, expande muito. E outra coisa que você vai conhecer nesse capítulo, como que dá essa expansão
do Islã. A expansão se dá, cara, através da cultura religiosa dele. Ele é uma pessoa que ele tem prazer em divulgar a sua religião. Faz parte da cultura religiosa dele a divulgação. Um islâmico que ele conta e prega e chama muitas pessoas para o seu grupo religioso e tem um poder de convencimento forte, não é? E isso então atrai muitas pessoas. Detalhe, ele é um cara comercialmente muito forte, ele viaja para o mundo todo fazendo comércio. E ele não só faz o comércio dele, ele faz o comércio dele, mas ele também faz a religião dele valer. Então essa é a ideia da expansão. Então como é que é a expansão na prática, professor? A expansão religiosa dele se dá pela invenção, né, comercial dele, ou seja, ele inventa coisas bacanas. Por exemplo, ele inventa aí os números, ele inventou o álcool destilado, e uma que nós gostamos pra caramba, o cafezinho. E nessa venda desses produtos mundialmente, ele também vende a sua cultura religiosa. Ele faz a sua expansão religiosa, então vendendo a sua visão. Bacana? Bacana. Então, como eu disse para você, a religião islâmica, ela começa no ano 622, Oriente Médio. Então, 622, anota aí, ela começa a ser, foi criada e começa a ser difundida então no mundo. Ela vai partir de um grupo de nômades, pessoas que ficam viajando, ou seminômades, viajando, estabelece um pedacinho de tempo aqui, sai de novo, nômade, então é isso. E esse grupo era conhecido como beduínos, e esses grupos de beduínos que moravam no deserto, eles eram habilidosos, eles ficavam viajando, vendendo seus produtos, né? Eram criadores de camelo, cabras, ovelhas, então eles andavam no deserto vendendo seus produtos, né? Então eles levavam produtos, compravam produtos, vendiam produtos, faziam um intercâmbio cultural. E até hoje você, quando tiver o privilégio de no Oriente Médio, você pode andar aí numa caravana comercial aí dos beduínos, são os homens da caravana, os homens do deserto. E o líder desse grupo comercial que vive viajando comercialmente, né, nós chamamos de sheik. A gente sempre acha que sheik é um grande produtor de petróleo, sim, mas a palavra sheik é de líder desses grupos familiares que se organizavam e viviam pelo deserto do povo beduíno. Bacana? Bacana. Esse povo é considerado, né, o povo beduíno é considerado politeísta, ou seja, eles têm vários deuses. Hoje o Islã radicalmente tem um único Deus, mas no início da religião, então houve uma mudança. Então anota aí a segunda coisa, houve uma mudança na religião. Eles vão deixar de ser politeístas para se tornar monoteísta. Poli, vários deuses, mono, único Deus. O cristianismo é um único Deus e o islamismo vai se tornar também uma religião com um único Deus. Bacana? Tá. O centro da nossa discussão sempre vai partir de Meca. Meca é a cidade sagrada para eles. Inclusive hoje, milhões de pessoas vão descer, né, vão partir de vários lugares do mundo para ir a Meca. Entre os princípios religiosos deles, você tem que ir pelo menos uma vez na vida na cidade sagrada que é Meca. Então, a partir do século V, Meca se tornou um grande centro comercial e cultural também. Então se tornou um centro comercial global. Então, já que era um centro comercial global, as pessoas desciam para Meca, eles começavam a investir também na questão da religiosidade. Então, em Meca vai partir então o nosso ponto religioso. Primeiro porque eles recebem gente do mundo todo, então é mais fácil difundir a religião para o mundo todo, sendo que ele é o centro dessa religião. No centro de Meca tem uma casa, uma tenda, não é? É chamada de Kaabala, e essa tenda, dentro dela tem uma pedra negra. Essa pedra negra, segundo a tradição islâmica, veio lá do paraíso, né? Então, quando ela foi trazida do paraíso, ela tem uma capacidade de absorção de pecados. Você vai lá, a pedra inicialmente na cultura deles era branca, neve, e de repente ela foi absorvendo os pecados dos homens, né, que vão fazer as suas orações na tenda. E ela então vai se tornar então preta, porque ela trouxe para si o pecado dos homens. Então preste atenção, nós vamos partir então toda a nossa estrutura religiosa de Meca. Então
Aqui que vai virar o ponto religioso do islâmico. Então, preste bem atenção na próxima aula, a gente parte do islamismo de Meca. Um grande abraço, fique em paz, fique em casa.